E o presidente palmeirense Maurício Gagliotti resolveu responder à altura de Abel Ferreira. E o clima no Palmeiras anda bem ruim. Frases fortes do presidente Alviverde, vamos discutir sobre isso no vídeo de hoje do canal do Nicola. Falo também sobre Hulk no Besiktas, o que há de verdade na publicação turca de que ele pode parar por lá. Vou falar também sobre Marco Aurélio Cunha, que foi candidato ou pré-candidato à presidência do São Paulo na última eleição e corre o risco de ser expulso do tricolor. Bora falar ainda sobre a dupla Grenal com patrocínio novo, mais um patrocínio casado. Vou contar ainda sobre Bruno Cortes, que história é essa de que ele pode virar reforço do Bahia, para completar novidades sobre o Cruzeiro, que tem só até essa sexta-feira para registrar jogadores. A punição na FIFA virá. Bom, tudo isso a partir de agora, não sei antes de me apresentar, sou Jorge Nicola e vou tentando fazer com que você fique bem informado aqui no YouTube a respeito das coisas de futebol dos clubes brasileiros. Também queria pedir para deixarem curtidas no vídeo, além de se inscrever no canal. Combinado? Bom, bora começar o vídeo falando sobre o Cruzeiro. Cruzeiro, na próxima segunda-feira, se encerra o prazo que o Cruzeiro tem para pagamento ao Defensor do Uruguai de 7 milhões de reais. Mas o Rodrigo Pastran, que é o diretor executivo de futebol do Cruzeiro, me contou nessa quinta-feira que a Raposa tem só até amanhã para contratar jogadores. O Cruzeiro nem conta com a segunda-feira para registrar novos atletas. Até por isso o Cruzeiro tem pressa e vai registrar nas próximas horas o zagueiro Rodolfo, ex-Curitiba, ex-São Paulo, entre outros clubes. O Cruzeiro já havia fechado com o lateral esquerdo Jean Vitor, com o lateral direito Norberto e também com o atacante Wellington Nem. O clube ainda tenta chegar a um acordo com o Ceará e com o América pelo Leandro Carvalho. O Leandro pertence ao Ceará, está emprestado ao América e não vai ficar no América. E há muita pressa no Cruzeiro, senão não vai dar para contratar jogadores. A frase que eu ouvi do Pastana foi a seguinte, abre aspas: amanhã, nessa sexta, encerramos o limite de inscrição por causa do transfer ban. Os outros reforços serão o Henrique e o Keké, quando recuperados, fecha aspas. O diretor executivo de futebol do Cruzeiro não está botando muita fé na possibilidade da contratação do Leandro Carvalho, mas há ainda um último esforço na tentativa de fechar com esse atacante, tá bom? Vou te atualizando ao longo da sexta-feira sobre as últimas novidades da Raposa. Bora falar agora sobre patrocínio para a dupla Grenal. A Americanas é a mais nova patrocinadora do clube, vai ocupar a barra traseira. Logo abaixo do número vai ter estampado o nome da Americanas, tanto nos uniformes de Grêmio e Internacional. Quase todos os patrocínios no Rio Grande do Sul são casados. Fecha com o Grêmio, fecha com o Inter. O principal patrocínio da dupla Grenal é o Banrisul, que desembolsa 12 milhões de reais por ano com cada um dos clubes. Ainda há uma possibilidade de, com prêmios, esses valores serem aumentados para 14 milhões de reais. Em caso de títulos de Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Cada prêmio vale 1 milhão de reais, só que se um time ganhar 3 desses torneios, o Banrisul paga apenas 2. Mas, voltando ao caso das Americanas, uma série de benefícios vão ser gerados a partir dessa parceria para torcedores do Grêmio e do Inter. O anúncio aconteceu do acordo nessa quarta-feira e a estreia no uniforme já acontece no próximo fim de semana para a dupla Grenal. Bora falar agora sobre William Arão, que ficará de fora do primeiro jogo de oitava de final da Libertadores. A Conmebol anunciou nessa quinta-feira que o Arão pegou 2 jogos de suspensão por causa daquele pé alto no jogo contra a LDU. Ele já cumpriu um jogo de suspensão contra o Vélez, terá de cumprir o outro jogo na partida de ida contra o Defensa e Justiça. Não cabe recurso e o Rogério Ceni já pode começar a preparar o time sem um dos seus zagueiros. Além da punição, o William Arão ainda foi condenado ao pagamento de 3 mil dólares de multa, algo na casa de 15 mil reais. Fechado? Só para quem não lembra, o Arão foi expulso num lance em que ele levanta o pé, atinge o rosto do adversário e a partida entre LDU e Flamengo, a partir dessa expulsão, ficou bem pouco controlada e o Flamengo acabou ficando no empate em 2-2. Bora mudar de assunto e falar sobre Marco Aurélio Cunha, que foi pré-candidato à presidência do São Paulo pela oposição, acabou perdendo a eleição entre os opositores. O Roberto Natel virou o candidato da oposição, mas foi derrotado pelo Júlio Casares, que é o atual presidente. Pois saiba que o Marco Aurélio Cunha corre o risco de ser expulso do Conselho Deliberativo do São Paulo. Haverá uma votação na próxima quinta-feira no Conselho Deliberativo e os 260 membros do órgão vão votar se são a favor ou contra a expulsão. Na primeira audiência, no primeiro julgamento da Comissão de Ética dentro do São Paulo, o Marco Aurélio Cunha já perdeu 3-2 pela expulsão dele. Aí você deve estar se perguntando o motivo.
é que um desembargador, para ser mais preciso, um procurador de justiça chamado Luiz Fernando Rodrigues Pinto Júnior, que é sócio do São Paulo, entrou com um pedido de punição ao Marco Aurélio Cunha. Ele alega que o Marco, como conselheiro do São Paulo, não poderia estar trabalhando no Avaí. O Marco Aurélio Cunha se defende dizendo que pediu a licença para poder trabalhar no Avaí. A alegação desse procurador de justiça é que esse pedido de licença ocorreu fora do prazo, fora do período, e há um conflito de interesses. O Marco Aurélio, trabalhando num rival do São Paulo, ele entende que o Avaí é um rival. Conversei com o Marco Aurélio antes da gravação desse vídeo e o Marco deixou bem claro que não vê incompatibilidade nenhuma, é que ele já havia trabalhado no Avaí, o Avaí hoje joga a Série B do Campeonato Brasileiro, eles não vão se cruzar no Brasileiro, nem na Copa do Brasil, e também não há incompatibilidade até na busca por reforços, porque o jogador que interessa ao São Paulo geralmente não interessa ao Avaí. O Marco está muito preocupado com esse julgamento, que é um julgamento bastante político. Se houver maioria dentro do Conselho Deliberativo, ele fica impossibilitado. Primeiro ele fica expulso do quadro de conselheiros e depois ele fica impossibilitado de concorrer a qualquer eleição nos próximos 5 anos. O que você pensa sobre essa história? Uso o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Só queria registrar que muita gente associa uma rivalidade entre o Júlio Casares e o Marco Aurélio Cunha. O Júlio poderia estar conspirando pela expulsão do Marco Aurélio Cunha. Ouvi de pessoas da minha confiança dentro do São Paulo que o Júlio Casares não tem nada a ver com essa história. O cara, inclusive, está passando cerca de 15 horas por dia voltados no CT da Barra Funda, muito preocupado com os problemas do futebol, com as dívidas, está completamente alheio a essa questão política. São outros interessados nessa expulsão do Marco Aurélio Cunha, que não o presidente Júlio Casares. É bom a gente colocar isso em pauta, tá bom? Seguindo por aqui, quero repercutir uma notícia que surgiu nessa quinta-feira na Turquia. Alguns jornais da Turquia estamparam o Hulk na capa, afirmando que o Beşiktaş fará uma nova investida em relação ao atacante, o centroavante, o artilheiro do Atlético Mineiro. A informação que vem de lá é que o técnico Sergen Yalçın, ou Yalçın, acho que é isso, que acaba de ser campeão turco, ele renovou seu contrato. E um dos primeiros pedidos depois da renovação é para que o Hulk seja contratado. O Beşiktaş já havia feito uma primeira tentativa de contratar o Hulk no fim do ano passado, começo desse ano, quando o Hulk estava livre. Na oportunidade, o Hulk preferiu fechar com o Atlético em vez de fechar com o Beşiktaş. O que pode ter mudado de lá para cá que faria o Hulk abrir mão do atual contrato com o Atlético para jogar na Turquia? Eu vejo com muito poucas possibilidades. De qualquer maneira, conversei com um dirigente do Atlético e ele me assegurou que não houve nenhum contato do Beşiktaş até esse momento, e assim como eu, ele pensa que é praticamente impossível perder o Hulk. O Hulk, quando veio para cá, veio para ficar mais perto dos filhos. Por que agora ele abriria a mão disso para voltar para o futebol europeu, mais especificamente para a Turquia, tendo um bom momento bacana, ídolo do torcedor do Galo, enfim? Não parece ser muito plausível. E cabe ao Atlético decidir se aceita ou não vender o Hulk. Em caso de proposta, acho que o torcedor do Galo não tem motivos para se preocupar. Para fechar o grande assunto da quinta-feira, a resposta pública que Maurício Gagliotti deu ao técnico português Abel Ferreira. Só para recapitular, depois da derrota por 3-1 para o Bragantino, mais uma vez o Abel Ferreira foi à imprensa, na entrevista coletiva, e reclamou dos dirigentes do Palmeiras, do Maurício Gagliotti e do Anderson Barros, que não contratam jogadores. O Abel disse que já perdeu a esperança de novos reforços, que desde março ele vem cobrando e que hoje já não tem mais expectativa. E ele até contou ou afirmou que não adiantariam que os reforços chegassem em agosto, ele precisaria dos reforços agora. O Maurício Gagliotti sentiu o golpe e decidiu dar uma entrevista ao Sport TV para colocar os pingos nos is e demonstrar que o departamento de futebol começa a se irritar com as constantes reclamações do técnico português. As frases principais dessa entrevista do Gagliotti ao Sport TV são as seguintes, abre aspas: não agrega nada, não soma, esse tipo de entrevista. Até porque ele sabe de todos os detalhes. Não agrega para o Abel, não soma para os jogadores, para a direção, pro torcedor. Acaba expondo a situação já tratada internamente. A gente sabe exatamente o que está acontecendo. Temos que ser responsáveis, fecha aspas. O presidente Maurício Gagliotti garante que 2 ou 3 dias atrás esteve na sala do Abel, no CT do Palmeiras, para discutir sobre reforços. E ele reforçou a necessidade de contenção de despesas, de equilíbrio financeiro, falou que os efeitos da pandemia ainda não acabaram. Ao que parece,
o técnico do Palmeiras não se convenceu com as explicações, até por isso mais uma vez bateu forte nos dirigentes do Palmeiras depois da derrota. O Maurício Gagliotti ainda afirmou durante essa entrevista que o grupo é muito qualificado, até por isso foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. E ele prometeu nessa sexta-feira uma reunião com o elenco e com toda a comissão técnica em que ele pretende esclarecer absolutamente tudo. A ideia é detalhar os projetos, os objetivos e a condição financeira do Palmeiras, e ele vai abrir para perguntas dos jogadores e dos membros da comissão técnica. A intenção é acabar com ruídos. Só que se o Abel estiver usando a falta de reforços como pretexto para criar uma situação, ele já conseguiu. Já há um ruído, já há um clima hostil, um clima ruim. E aí, pintando uma proposta, isso pode acabar facilitando a saída do português. Essa é uma impressão que eu tenho, não é uma informação, mas é uma impressão. Também nessa entrevista ao Sport TV, o Maurício Gagliotti afirmou que Patrick de Paula e Lucas Lima serão reintegrados ao elenco nessa sexta-feira. Pagaram com uma multa, a multa do Patrick de Paula de 40%, a do Lucas Lima um pouco menor, ficaram todo esse tempo treinando afastados, ou melhor, ficaram afastados por conta do risco de contaminação e nessa sexta-feira serão reintegrados ao elenco. A frase que o presidente disse é que ambos foram punidos, receberam multas e voltarão a treinar conosco a partir de amanhã, ou seja, sexta-feira. Você concorda? Você discorda? O que você pensa a respeito de tudo isso? Estou muito curioso para saber sua opinião. Use o espaço para comentários, combinado? Bom, encerramos por aqui, pintando qualquer notícia, trago em vídeo informações para vocês, senão a gente se vê a partir das 9 da manhã dessa sexta-feira, combinado? Se você não viu o programa do Nicola dessa quinta, a gente gravou um pouquinho mais cedo, colocou no ar por volta de 1 da tarde. Fica o convite para você assistir, vou colocar o quadrinho para você assistir agora, tá bom? Abraço, tchau, tchau!